Tem gente que acha que Capitão América, o Primeiro Vingador, foi o primeiro filme do personagem. E tem gente que lembra do infame filme Direto para Vídeo, feito nos anos 90, onde o Caveira Vermelha era italiano. E tem ainda alguns mais velhacos que lembram até mesmo do telefilme do Capitão de 1979, que tinha um capacete motoqueiro como máscara. Mas e se eu te disser que existe um filme do Capitão América ainda mais antigo do que todos esses aí? Aguenta aí, que depois da vinheta eu conto essa história. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou falar sobre o primeiro filme do Capitão América, que tecnicamente era uma série, ou melhor, uma minissérie. Mas antes, se você caiu aqui no canal pela primeira vez, se inscreve aí para saber sempre que eu posto novos vídeos. Toda semana sai vídeos aqui como esse de curiosidades e também vídeos sobre análises de quadrinhos, filmes, séries, etc. E vídeos sobre produção de quadrinhos e narrativa para quem quer aprender ou aprofundar os conhecimentos sobre escrever quadrinhos e outras coisas também. Bom, como você deve saber, o Capitão América surgiu nos quadrinhos lá na época da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1941. Mas eu não vou ficar aqui me detendo muito sobre o histórico dele, o histórico de publicação do personagem, porque eu fiz um vídeo falando um pouco sobre isso e sobre as origens do escudo redondo dele. Então eu vou deixar a sugestão aqui no izinho, se você quiser assistir, né, caso não tenha assistido e quiser assistir, e eu vou seguir adiante partindo do princípio que a história básica sobre o personagem você já conhece. Mas já em 1944, só 3 anos depois da criação dele, o Capitão América já teve o seu próprio filme, ou série, ou cinesérie. Deixa eu explicar melhor isso para você entender o contexto. Eu sei que hoje em dia é difícil, né? É um pouco difícil pensar nisso, mas houve um tempo em que não existia TV. E durante a Segunda Guerra, os aparelhos de televisão eles ainda eram muito novidade e não eram comercialmente viáveis para todo mundo, né? A televisão ela só ia começar a se tornar algo comum nas residências, não só americanas, mas de outros países como o Brasil, depois da Segunda Guerra, especialmente a partir dos anos 50. Então todas as coisas que hoje a gente assiste na TV, apesar de alguns já nem usarem mais a TV, né? Mas enfim, como notícias, filmes, animações, séries, etc. Era tudo consumido, sabe aonde? Se você respondeu, nos cinemas, tá correto. Vocês lembram que no filme Capitão América, o Primeiro Vingador, tem uma cena que o Steve Rogers, antes de se tornar Capitão América, ele vai pro cinema para assistir notícias sobre a guerra? Então, naquela época era assim mesmo. Você pagava um ingresso e ia lá para assistir basicamente uma programação de coisas. Não só um filme, porque não tinha isso em casa, né? Em casa você podia comprar o jornal, mas se você quisesse assistir e ver, né, ter um espetáculo visual, só podia ir pro cinema. Então naquele período a gente tinha os filmes, digamos assim, né? Ou seja, os longa-metragens, né? Que eram uma história que você assistia de uma vez só. E tinha os chamados serials, que eram como minisséries de TV, né? Só que no cinema. Histórias de 8, 10, 15 capítulos que passavam normalmente um capítulo por semana. E um gênero que era bastante popular entre esses serials era o gênero de aventura. Então não é nenhuma surpresa que quando os super-heróis apareceram, né, nos quadrinhos, os produtores olharam para eles com muito interesse, né, porque eles misturavam todos os elementos interessantes de uma história de aventura. Então nessa época já teve algumas adaptações de live action de personagens bem populares dos quadrinhos, e um deles foi o próprio Capitão América. O serial do Capitão América ele foi o último serial de super-herói feito pela Republic Pictures, que era bem conhecida na época e já tinha adaptado também outros 2 personagens de quadrinhos, né? O Spy Smasher e o Capitão Marvel, né? Que não tem nada a ver com a Marvel Comics, né? É um personagem que a gente conhece hoje como Shazam. Além de ser o último, ele também foi o serial mais caro em valor de produção
já feito por esse estúdio e a primeira adaptação live action de um personagem da Marvel, muito embora na época ele era um personagem da Timely, e eu contei um pouco sobre a história da Marvel, né, e como ela se transformou da Timely para Marvel no vídeo que eu fiz sobre quem foi o personagem mais antigo da editora. Então eu vou deixar também aqui no izinho, caso você ainda não tenha assistido. Acho que vale a pena. Na história, o Capitão América, cuja identidade real era do promotor público Grant Gardner, tenta impedir os planos do vilão Escaravelho, que na verdade é o curador de um museu, o Dr. Sirius Maldor, que está tentando conseguir o vibrador dinâmico, não tô zoando, o nome era esse mesmo, e o parafuso de fogo, de novo, não tô zoando, que eram 2 dispositivos que ele queria usar como super arma. Se você conhece alguma coisa do Capitão América, deve ter percebido coisas estranhas nessa história, né? Primeiro que o Capitão América não é o Steve Rogers, né? E sim um tal de Grant Gardner. Depois, ele é promotor e não tem nenhuma menção à sua origem clássica dos quadrinhos, né? Seja o soro do super soldado, seja o fato de ele ter sido parte de um experimento do governo para ser uma arma de guerra e por aí vai, né? Inclusive, apesar do filme ter sido lançado durante a Segunda Guerra, né? Quando a Segunda Guerra ainda estava rolando, a história não tem absolutamente nada a ver com a guerra e nem cita e nem menciona nazistas. Além disso, o Capitão América também não usava o seu escudo característico, que já era naquela época nos quadrinhos redondos, né? E sim uma arma comum, né? E também nada de Bucky, que nos quadrinhos apareceu desde a primeira história. Para todos os efeitos, era apenas um cara normal que vestia a roupa do Capitão América e saía por aí combatendo o crime. Um vigilante comum, assim, não tinha superpoderes nem nada do tipo. Os motivos para isso, segundo alguns historiadores, é que originalmente a Republic Pictures não ia adaptar o Capitão América, e sim um outro personagem de quadrinhos. Mas por motivos desconhecidos, talvez perda de direitos ou mesmo a oportunidade de poder aproveitar um roteiro já pronto para um personagem que eles recém adquiriram, que era popular, acabou sendo o Capitão América. E que personagem teria sido então no lugar do Capitão América? Não se tem muita certeza. Alguns explicam que o roteiro original era uma sequência de um outro serial da Republic que saiu em 1940 chamado Mysterious Dr. Satan, que tinha esse Dr. Satan como vilão, e um herói mascarado chamado The Copperhead, que perseguia, né, o vilão. Outros já especulam que era para ser o personagem Mr. Scarlet, que era dos quadrinhos da Fawcett Comics. E essa teoria é bem interessante porque os outros 2 super-heróis que a Republic tinha já feito serial, o Spy Smasher e o Capitão Marvel, eram também da Fawcett. Então já havia esse precedente. O serial do Capitão América foi lançado nos cinemas no dia 5 de fevereiro de 1944 e teve 15 capítulos no total. Mas olha a safadeza. Em 1953, basicamente 10 anos depois, eles relançaram esse mesmo serial sem nada de novo, sem mudar nada, só que com o título de The Return of Captain America. Mas apesar das grandes diferenças em relação ao material fonte, né, as críticas a esse serial normalmente são bem positivas, tá? E muitos consideram o melhor entre esse gênero de heróis mascarados na época. Óbvio que assistindo hoje em dia, ele parece bem datado, não só pela questão das limitações orçamentárias da época, né, mas também por causa da própria estrutura narrativa, da forma como se contava histórias, que naquela época também era diferente. Uma curiosidade interessante é que esse serial é canônico no universo Marvel dos quadrinhos. Em 1978, na edição 219 da revista do Capitão América, o serial não só existe, como o próprio Steve Rogers atua no papel principal, em segredo, porque ele estava investigando o espião nazista e circunstâncias aconteceram, ele acabou tendo que assumir o papel do protagonista, do ator no caso, né? E assim como o serial de verdade, né, do mundo real, o escudo do Capitão é substituído por uma arma e a identidade dele é mudada e o parceiro Bucky não aparece. E antes de encerrar, os 15 capítulos do serial estão disponíveis no YouTube. Eu vou deixar uma playlist com todos os episódios aqui no izinho pra você ver. Mas já aviso que é no idioma original, né? Não tem legendas, e a qualidade do vídeo, por ser algo bem antigo, não é lá essas coisas. Mas eu acho que vale bastante como curiosidade. Bom, por hoje era isso. Você já tinha ouvido falar desse serial?
Ficaram curiosos para assistir? Assistam e depois me contem o que vocês acharam. Até a próxima!